Eliezer já está em Harã, a pedido de Abraão, que quer achar a esposa ideal para Isaque. Chegando na cidade que foi fundada por Terá, ele logo vê uma moça que usa um véu, cobrindo seu rosto. Até então é uma moça muito misteriosa. Isso de cara já prende a atenção de Eliezer. Mas ele vai ser recebido por Labão, irmão dessa moça misteriosa. Labão vai querer saber quem é Eliezer, de onde ele veio e o que ele está fazendo em Harã. Eliezer logo de cara explica que ele é um enviado de Abraão, filho de Terá, o fundador de Harã. Na mesma hora, Labão já se curva e diz que é uma honra ter um enviado de Abraão na cidade. Nesse mesmo momento, a moça misteriosa se aproxima dos dois e pergunta para Eliezer se ele gostaria de um pouco de água, já que ele acabou de chegar de viagem. Mas Rebeca ainda não sabia que ele era um enviado de Abraão. Eliezer, então, abre um sorriso e diz que ele gostaria muito. Labão percebe que Eliezer ficou muito feliz ao ver a irmã dele. E quando a moça sai, ele pergunta o que é que o enviado de Abraão foi fazer em Harã. Eliezer não responde essa pergunta e pergunta quem é a moça de véu. Labão diz que é Rebeca, irmã dele. Eliezer diz que isso é ótimo e que é com ele mesmo que ele tem que falar. Labão, no mesmo momento, pede para eles entrarem para conversarem melhor. Eliezer ainda pede para Labão chamar o pai dele também. Os dois então já aparecem dentro da tenda, sentados em uma mesa, junto do pai de Rebeca. Nesse momento, Rebeca volta com a água que ela havia oferecido para Eliezer. Ela entrega, pede licença e sai da tenda, deixando os três rapazes a sós. Labão diz que ele está muito curioso para saber o que é que Eliezer quer falar com eles. Eliezer, sem enrolar, diz que ele precisa levar Rebeca com ele para a terra de Gerar. O pai de Rebeca, que se chama Betuel, vai rir e dirá que Eliezer só pode estar brincando com ele. Eliezer diz que ele nunca falou tão sério na vida dele. Labão vai dizer que isso é loucura, mas Eliezer começa a explicar dizendo que tudo isso é na verdade para que Rebeca se case com Isaque, filho de Abraão. Pai e filho continuam sem entender e perguntam por que ele escolheu Rebeca. Eliezer então explica que Abraão disse a ele que a primeira moça que oferecesse água a ele em Harã era para ele levá-la até Gerar, como pretendente de Isaque. Eliezer ainda diz que a moça parece ser muito boa, usa véu muito recatada. Betuel vai dizer que isso é loucura e que ele não pode simplesmente levar a filha dele para longe dos pais. Labão vai avisar o seu pai, dizendo que eles têm que pensar que Abraão é muito ligado com Deus e que se Abraão disse isso é porque Rebeca seja a escolhida de Deus. Betuel, é claro, vai ficar bem indeciso, mas depois de uma insistência, ele é convencido por
Eliezer. Eliezer ainda vai dizer que isso é inevitável e que uma hora ou outra Rebeca e Isaque vão se encontrar. Algumas horas se passam e Betuel dá a notícia para Rebeca. A menina, é claro, vai achar que tudo isso é uma loucura. Ela vai dizer que não quer ficar longe de seus pais, ficar longe de seu irmão, e ir para uma terra onde ela não conhece ninguém. Mas ela não vai ter outra escolha a não ser essa. Logo no dia seguinte, a moça já aparece se despedindo dos seus pais e do seu irmão. Após fazer isso, com muita dor no coração, ela parte com Eliezer rumo a Gerar. O enviado de Abraão vai, é claro, tentar acalmar a moça, dizendo que tudo vai ficar bem e que ela vai voltar a encontrar os seus pais. Mas mesmo assim, Rebeca vai ficar com muito medo. Abraão vai pegar Isaque e uriá-la no flagra. Ele não vai gostar nada disso, vai armar um barraco e terá uma grande atitude com o seu filho. Tudo começa quando uriá-la não desiste de Isaque e vai invadir a tenda do rapaz. O filho de Abraão vai estar em sua tenda, organizando suas coisas, quando de repente ele é surpreendido pela moça. A moça já chega agarrando ele. Do lado de fora, Abraão acaba vendo uriá-la entrando na tenda de seu filho e estranha. Mas, por enquanto, ele não tem nenhuma atitude radical e fica ali observando para ver o tempo que ela demora para sair de lá de dentro. Dentro da tenda, Isaque se desgruda de uriá-la e, deixando bem claro que ele não gostou, ele pergunta o que é que ela foi fazer lá. Uriá-la se sente ofendida e pergunta se ele não gostou da surpresa que ela fez. Sem deixar ele responder, ela diz que achou que ele ia gostar. Isaque diz que ele está extremamente ocupado e fala para ela dar licença. Uriá-la fica chocada e diz que Abraão só está desprezando ela. Ela então volta a se aproximar do rapaz e fica encostada nele. Do lado de fora, Abraão aguarda ansiosamente a saída de uriá-la da tenda de seu filho. Mas isso está demorando muito para acontecer. Dessa forma, ele resolve entrar lá para ver o que está acontecendo. Ele então entra na tenda e se depara com a cena de uriá-la escorada em seu filho. Ele então, com uma voz séria e bem firme, pergunta se ele pode saber o que é que está acontecendo ali. Os dois jovens se assustam e no mesmo instante uriá-la dá um pulo para longe do Isaque. Ela fica bem sem jeito e, para tentar disfarçar, pergunta como é que Abraão está. O patriarca, sendo educado, responde que ele está bem. Ele então fica encarando os dois e Isaque toma a palavra dizendo que ele já tinha pedido licença para uriá-la e que ela já estava de saída. A moça então finalmente se toca e sai da tenda. Ao sair, Isaque continua fazendo as suas coisas normalmente, tentando ludibriar o seu pai.
Mas Abraão vai perguntar o que é que aconteceu ali naquela tenda. Rapidamente, Isaac vai dizer que não aconteceu nada ali e que foi Uriala que invadiu a tenda. Abraão diz que ele acredita no filho, mas fala para ele tomar bastante cuidado. Isaac fica escutando atentamente e Abraão continua falando que Uriala é uma moça muito ambiciosa e que ela não vai medir esforços para ficar com Isaac. Ele ainda deixa bem claro que Uriala não é a moça ideal para Isaac. O rapaz diz que ele sabe disso e Abraão acaba deixando ele em paz. Mas Abraão já está com seu plano em andamento. Ele espera Eliezer voltar de Harã para apresentar a nova esposa de Isaac. Mas Uriala, é claro, não vai gostar nada disso e vai aprontar uma daquelas. E ainda, Eliezer finalmente encontra a esposa de Harã, mas ele vai encontrar algumas dificuldades e corre risco de não conseguir levar a moça até Abraão. Além disso, Alon vai finalmente perdoar a sua filha Leora, mas com uma condição incrível que vai chocar a todos. Abraão ainda vai pegar Isaac fazendo uma coisa errada e vai dar um belo corretivo nele. Tudo por culpa de Uriala. Vale lembrar que as únicas histórias que estão citadas na Bíblia é de que Abraão queria encontrar uma esposa para o seu filho. As outras histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual você acha que vai ser a reação de Isaac quando ele vir a sua nova esposa? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Já Leora está de volta ao acampamento de Abraão, só que ela está casada com Omar. Depois da sua fuga, ela foi perdoada pela sua mãe, mas o seu pai ainda está bem relutante para perdoar a sua filha. Mas isso está prestes a mudar. Depois de vários pedidos de perdão por parte de Leora, Alon vai amolecer o coração. E pensando no quão difícil é ficar sem a sua filha, ele vai acabar perdoando ela. É claro que, como todo sogro, ele não vai aceitar de cara a união de sua filha com Omar. Mas as mulheres da família vão conversando com ele e ele promete que aos poucos ele vai se acostumando com essa novidade de ter a sua filha casada com um príncipe. Já na Bíblia é importante a gente lembrar que Deus tinha prometido a Abraão que através de seu filho Isaac ele faria uma grande nação. E isso realmente aconteceu. Apesar das dificuldades que Isaac e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada. No tempo certo, o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, a promessa de Deus estava sendo cumprida. Esaú era o primogênito dos gêmeos. Então, teoricamente, era de se esperar que ele fosse o herdeiro
da promessa de Deus aos seus pais. Mas não foi bem isso que aconteceu. Antes mesmo do nascimento de Esaú e de Jacó, Deus, pela sua soberana e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria essa promessa. Deus disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Dessa forma, Jacó era considerado o herdeiro da promessa. Depois de muitos anos separados, Jacó queria reencontrar o seu irmão Esaú. Quando ele estava indo a este encontro, ele estava passando por um riacho de Jaboque. Jacó então encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao começar o dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim, o filho de Isaque conseguiu ser abençoado. Essa bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele foi um encontro divino. Mais tarde, novamente Deus apareceu para Jacó e reafirmou essa mudança de nome. Logo depois desse ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que antecedeu aquele momento, o encontro dos irmãos foi muito bom para as 2 partes, já que eles não se viam há muito tempo. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!